por favor, só interrompa o seu compartilhamento um instante, só para que nós possamos aqui... Obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos, com muita alegria. Estamos realizando mais um evento na nossa Semana Jurídica e, nesta oportunidade, recebendo um dos grandes pensadores do mundo do agronegócio no Brasil. O Christian Lobauer é uma figura exponencial nesse universo agrícola. Eu tive o privilégio de conhecê-lo, de ouvi-lo expor ideias, realidades do mundo do agronegócio no Brasil, e fiquei muito feliz em ouvi-lo, daí porque o convite para estar conosco, compartilhando essas suas experiências, reflexões, que nos deixam, pelo menos foi assim que me senti, bastante orgulhoso de ver a pujança do agronegócio no Brasil. Conosco, Dr. Christian, está o professor Ulisses Borges, que compõe também o corpo docente do curso de pós-graduação do Centro de Ensino Superior de Brasília. Eu gostaria também de dar as boas-vindas em nome da professora Ani Ávila Assunção, que é a nossa coordenadora dos cursos de graduação e pós, e dizer que é uma grande alegria recebê-lo. O Dr. Christian é mestre e doutor em ciência política, mas tenha encontrado a sua vocação, como disse, nesse universo do agronegócio, e, portanto, temos um privilégio aqui recebê-lo. Christian, seja bem-vindo, a palavra é sua. Ministro Douglas Rodrigues, muito obrigado pelas gentis palavras. Nós nos conhecemos recentemente, mas foi uma grande satisfação. Trocamos boas ideias ali naquele evento do magistrado, e desde então tem sido um prazer interagir contigo, e aceitei com muita alegria esse convite. Queria cumprimentar também o professor Ulisses e dizer que eu vou fazer uma apresentação muito... ela tem muita informação, mas ela vai ser superficial. Eu vou fazer uma apresentação muito informal e eu diria até superficial, porque o importante, eu acho, é que para esse público aqui, que eu estou vendo pelas fotos, pelo menos, um público mais jovem, é bom a gente ouvir perguntas e debater, e até ouvir argumentação de coisas que a gente ouve e lê sobre o universo do meio ambiente, da agricultura, do desenvolvimento sustentável, e tem dúvidas sobre a segurança do alimento, sobre a segurança alimentar no mundo e no Brasil, e tem dúvidas. Então a gente tem trabalhado nessa área e pode ajudar a responder dúvidas e debater esses aspectos todos muito interessantes do universo do agronegócio brasileiro, da produção de alimentos, da segurança alimentar e da qualidade do alimento que se produz aqui e se exporta para o mundo todo. Então, tenho uma apresentação de 23 slides, mas não vou aborrecê-los com muito slide, não. Vou falando, vou colocar aqui a apresentação. Onde é que ela está, que eu tinha diminuído ela? Vamos ver. Voltou? Está de volta? É preciso fazer aquele procedimento de novo, apresentar, present now ali do lado direito, embaixo. Tem que voltar, tá bom. Ainda não? Agora sim. Sim. Agora, formato apresentação, perfeito? Perfeito. Então, vamos lá. Um prazer estar aqui com todos da 13ª Semana Jurídica do IESB. E o ministro pediu para que eu fizesse essa apresentação de um tema muito amplo, né, os desafios da agricultura, sustentabilidade, tecnologia e meio ambiente. Eu sou o presidente executivo de uma entidade que enfim, tem 48 associados, são empresas de
defensivos, biodefensivos e sementes, empresas todas, uma boa parte de biotecnologia, são empresas como Bayer, BASF, Syngenta, Corteva, Sumitomo, Ihara, e até dezenas de empresas de sementes brasileiras, internacionais, empresas de biodefensivos, que são a nova estrela da defesa vegetal. Então, eu tenho esse viés da defesa vegetal, mas vou trazer aqui temas um pouco mais amplos da questão do uso da terra, da legislação ambiental, da pujança da produtividade brasileira, e trarei depois um pouco também da nossa área, que é a área mais de tecnologia e inovação na produção de alimentos. Vou começar essa nossa prosa com alguns números que são todos estimados, mas que nos levam a pensar o futuro no médio e longo prazo aqui. Quando a gente pensa o mundo daqui para frente, em 2050, segundo os dados da ONU e da FAO, a população brasileira, a população mundial deve alcançar alguma coisa em torno de 9 a 10 bilhões de pessoas, né? E a necessidade de alimentar tanto pessoas quanto animais, que vão gerar proteína animal, vai demandar uma produção de alimentos 50% maior de 2021 até 2050. Ao mesmo tempo, existem muitos desafios diante das limitações e das limitações da natureza e do nosso planeta, né, que são decorrentes tanto das mudanças climáticas quanto dos seus efeitos nas terras aráveis, da ocupação do homem na terra. Então, existe uma pressão sobre os ecossistemas, ao mesmo tempo uma demanda de produção de alimentos que tem que ser enfrentada pela humanidade. Esse desafio é o desafio da humanidade de uma forma geral, e o Brasil tem um papel fundamental para exercer nesta realidade, que é um país que tem grande capacidade de produção de alimentos e, ao mesmo tempo, é um país que tem grande capacidade de proteger os seus biomas e as suas áreas de natureza. Nós já vamos ver adiante que, apesar de tudo que se fala, esse país ainda tem 66% do seu território absolutamente intocado desde que chegou aqui Pedro Álvares Cabral em 1500, o que é um número notável. Nenhum outro país do mundo chega perto desse número de preservação dos seus biomas originais. A gente vai voltar nesse tema adiante, mas esse é o desafio que se apresenta para o mundo moderno e para a humanidade até meados desse século. E quando se fala de produzir alimentos no Brasil, eu não sei se todos sabem disso, tem uma turma mais jovem aí, que não deve ter muita referência de algumas décadas atrás, mas o Brasil, até 40 anos atrás, era um importador de alimentos. O Brasil importava arroz e feijão em 1980. E o que aconteceu de lá para cá, nesses 40 anos, é um dos mais notáveis processos de desenvolvimento que se tem notícia na agricultura e em todos os setores da economia mundial. O Brasil teve, aí mostra esse gráfico, uma capacidade de investir em tecnologia e ganhar produtividade na produção de alimentos, nesse caso, aí, especificamente em relação à produção de grãos, né? Grãos significa soja, milho, trigo, sorgo. E em 40 anos, a produtividade da produção de grãos no Brasil aumentou mais de 380%. E o uso da terra, ou seja, a ocupação dos espaços, aumentou 60%. Essa diferença é entendida através da quantidade, da produtividade, da capacidade de se produzir mais em menos espaço, né? A saúde das plantas foi ganhando uma capacidade de produção. O investimento em genética, o investimento em novos métodos de plantio, e a gente pode depois tratar sobre isso no detalhe, gerou esse verdadeiro milagre, que é a produção de alimentos no Brasil, atingir índices de produtividade muito altos. Em boa parte dessas culturas, a produtividade brasileira é a maior do mundo por hectare, e a gente depois adiante vai ver por que isso aconteceu. Ao mesmo tempo, se tem esse desafio mundial, se tem essa capacidade de produção de alimentos, a gente também tem no Brasil, ao contrário do que muitos pensam, a legislação mais complexa e mais completa de proteção ambiental de todo o planeta e de todos os países democráticos, pelo menos, né? Um processo longo de debate no Congresso Nacional, que levou 8 anos para ser concluído. Em 2012 foi votado e aprovado o Código Florestal. O Código Florestal é uma lei que estabelece
o processo de uso da terra no Brasil é um documento que deixou todos infelizes, tanto os produtores rurais quanto os ecologistas e representantes de ONG. O que significa que é um bom projeto, porque ele tratou de definir até onde pode-se usar a terra para a produção e, ao mesmo tempo, proteger os biomas em toda a sua dimensão. Não vou entrar em detalhes, mas o bioma amazônico está garantido por lei de ser preservado em 80%. Isso significa o seguinte: tirando 13% de todo o território nacional, 13% que são reservas indígenas, mais 10% que são reservas de parques e reservas de preservação natural, você ainda tem em todas as propriedades privadas no bioma amazônico, que significa mais do que só a área amazônica, mas todo o bioma amazônico, que chega a Maranhão, chega a Tocantins, né? Você tem a obrigação nesse país de preservar 80% da área. Então, você tem uma fazenda no Pará, no bioma amazônico, você pode, por lei, usar 20% para a atividade que quiser, agricultura, lazer, o que quiser. Mas 80% tem que ficar intocado. Nenhum país do mundo tem essa legislação sequer parecida com isso, quando se trata de preservação do meio ambiente. Isso vale também para o Cerrado, que é 60% de áreas no Cerrado, e todos os outros biomas, seja Pantanal, seja Pampa, seja Mata Atlântica, seja Caatinga, a obrigatoriedade de se preservar 20%. Ainda há uma série de compromissos garantidos em acordos internacionais de se restaurar áreas que foram degradadas e áreas de vegetação ciliar. Uma série de compromissos internacionais, o Acordo de Paris, para recuperar áreas que foram, por alguma razão, perdidas nesses períodos de 500 anos do país. Então, eu introduzo dizendo o seguinte: temos um desafio universal de produção de alimentos, um desafio demográfico, temos uma capacidade brasileira genuína de desenvolver agricultura no mundo tropical e temos uma legislação ambiental bastante severa e bastante genuína para um país das dimensões do Brasil. Quando a gente, então, entra em alguns debates contemporâneos em torno da questão de proteção dos biomas, com destaque para o nosso momento contemporâneo, nós vemos, todos os dias a gente lê aí o problema das matas brasileiras, há uma pressão da mídia internacional sobre não só sobre os focos de calor, mas sobre o desmatamento no Brasil. Acho importante a gente fazer uma análise mais de longo prazo para ver o que vem acontecendo na história brasileira quando se trata de medição de focos de calor, ou seja, fotos de satélite, identificação de satélite, de equipamento espacial, que identifica qualquer foco de calor em períodos marcados pelo ano a ano, né? Vejam aí que existe no Brasil uma queda, ainda que haja um número significativo de focos de calor, não significa exatamente incêndio, nesses últimos 20 anos, uma tendência de queda, ainda que haja proporções grandes de focos de calor. Isso tem várias origens, tanto criminosa quanto natural, né? Mas o mais importante aqui, eu acho que é o número de desmatamento. A linha verde, ainda está pequenininha, mas o próximo gráfico vai esclarecer, mostra que há também uma queda significativa desde 2004 nos índices de desmatamento em quilômetros quadrados no Brasil. Vejam aqui, esse gráfico mostra bem o que aconteceu nos últimos 20 anos quando se trata de desmatamento da Amazônia, né, que é a parte mais sensível e mais visada pela comunidade internacional e mesmo pela sociedade brasileira. Vejam só, em 2003, 2004, ainda quando a nossa ministra era Marina Silva, o desmatamento na Amazônia chegou a atingir mais de entre 25 e 30 mil quilômetros quadrados, né? De lá para cá foram sendo realizados uma série de programas importantes de fiscalização, de melhoria, e no início da década seguinte, 2011, isso já tinha caído para quase um quarto do desmatamento nacional da Amazônia. Nos últimos 2 anos, eu diria 3, porque desde o último governo Temer já começou um processo de aumento do desmatamento, a gente tem um aumento significativo aí
que vai, se a gente considerar o número de 2014, a gente tem quase um aumento de 100%, né? A gente sai de 6 e vai para 12 quase. É um aumento realmente significativo. O que eu quero trazer aqui para todos é que a impressão que dá hoje é que o mundo está acabando e que a Amazônia brasileira está em chamas, né? É o que se lê em todos os jornais estrangeiros e alguns brasileiros. Na verdade, não é bem assim. O mundo não estava acabando em 2004, mas parece que está acabando em 2020. Então, acho que a gente tem que olhar os números com frieza, com ciência, com neutralidade e avaliar que existe uma história aí, ainda que haja preocupação muita preocupação com a questão de proteção do meio ambiente, existe uma história aí de redução significativa do desmatamento da Amazônia, independente de interesses políticos, partidários, de interesses outros, que não seja a avaliação do quadro de foto de satélite, cuja fonte é o Ministério do Meio Ambiente e o sistema PRODES que faz esse levantamento. Outro aspecto importante também, quando se trata de regulação ambiental no Brasil e agricultura. Vejam, essa ilustração mostra que 66,3% do Brasil ainda permanece exatamente como era desde que foi descoberto em 1500. E desses 66%, 26% da vegetação nativa, seja Caatinga, seja Amazônia, seja Pantanal, é preservada pelas propriedades privadas, ou seja, as fazendas, as propriedades propriedades privadas brasileiras têm dentro delas vegetação nativa e já são preservadas anyway, independente da lei que foi se alterando nesses últimos anos. Então, é importante dizer que o maior interessado em manter a biodiversidade, a natureza e parte do bioma das suas propriedades é o próprio dono da propriedade. Isso está comprovado aqui, né? Outro aspecto importante é que 30,2% da área brasileira, o território brasileiro, está com área agropecuária. Considerando que lavoura mesmo, ou seja, plantação de soja, milho, laranja, café, algodão e assim por diante, 9% e florestas plantadas para celulose e papel, diga-se de passagem, que é importante, 9% do território nacional. Os outros 21% são pastagens, sejam pastagens nativas, campos, já pampas e pastagens originais, ou pastagens que foram alterações do bioma original e hoje são uma boa parte degradada, né? Mas eu quero dizer que 20% está na área da pecuária, não está na área da agricultura. A agricultura tem apenas 9% do território nacional e já faz do Brasil o maior produtor e exportador de alimentos do mundo. E aqui a gente faz essa comparação de uma outra maneira. Veja, no Brasil, se 9% do território nacional é ocupado por produção de alimentos, vejam outros países conhecidos. A Alemanha, por exemplo, mais da metade do território alemão está ocupado por produção agrícola. O Reino Unido, 64%, a Holanda, que é tão prestigiada, 66%. A Irlanda, que é um pequeno país, na Europa, 75%. E os Estados Unidos, que não estão aqui, 40%. Então, aqui ninguém quer dizer que por isso nós podemos fazer o que nós bem entendermos com a nossa natureza e expandir a agricultura a torto e maneira. Não é isso, mas é para a gente entender as proporções de potencial que existe nesse país. Se o Brasil, em 10 anos, dobrar essa área, ele vai produzir talvez mais do que o dobro do alimento que ele produz, e ainda assim está muito atrás da ocupação e do uso da terra, ocupando espaços de bioma, que outros países já fizeram há muito tempo. Como é que se faz isso? Como é que se pretende avançar nesse processo ainda mais sofisticado de produção de alimentos? A produção sustentável, que já é uma realidade no Brasil, ela tem esses círculos concêntricos que estão formados em torno de tecnologia. Então, vamos lá, melhoramento genético, biotecnologia, defensivos químicos, fertilizantes, defensivos biológicos, né? Unidos ou coordenados com sistemas de produção que são muito peculiares à agricultura tropical brasileira, que é o único país do mundo de grande porte que produz alimentos, exporta e tem tecnologia no ambiente tropical. Talvez nem todos saibam que as nações exportadoras e produtoras de alimentos, os maiores do mundo, estão nos universos temperados do planeta. Canadá, Estados Unidos, União Europeia, Rússia, Ucrânia, Argentina, África do Sul, Austrália,
são países do universo temperado. O único país do mundo que tem uma agricultura tropical, que tem todas as suas características específicas, inclusive complexas de defesa vegetal, muito mais agressivo, e, por sua vez, tem uma capacidade de fazer 1, 2 ou 3 safras no mesmo ano, coisa que nenhum país temperado pode ter, porque tem inverno, tem neve, ele é obrigado a parar a produção. Só o Brasil é que tem essas características. E no Brasil se desenvolveu-se o plantio direto, que é justamente uma técnica de você deixar a palhada, seja da cana, do milho, quando você faz a colheita, você deixa os restos da planta ali que vão se misturar ao solo e dar a ele características de produtividade que em outros países não se utilizava essa tecnologia. A integração lavoura-pecuária-floresta, o ILPF, que é hoje já são 15 milhões de hectares no Brasil, onde se faz a rotatividade entre pasto, gramíneas, uma oleaginosa, ou seja, soja, e depois um eucalipto, uma madeira, por exemplo, no mesmo território. Você faz uma rotação, uma integração de lavoura-pecuária-floresta, uma inovação brasileira que não existe em nenhum lugar do mundo. Alguns ambientes de irrigação, o manejo integrado de pragas, que é a nossa área aqui, quer dizer, a capacidade que se tem de utilizar diferentes tecnologias para afastar e dominar as pragas, sejam insetos, sejam fungos, sejam plantas daninhas, com diferentes produtos, seja tecnologia, biotecnologia em sementes, seja defensivo químico, seja biodefensivo, ou todos juntos ao mesmo tempo. Isso tudo é muito sofisticado no Brasil. Além da recuperação de áreas, na medida que se ganha produtividade, se recuperam áreas degradadas e se ganha cada vez mais produtividade em áreas que antes estavam abandonadas. Finalmente, a nova era da customização e da otimização de processos com a digitalização. Isso aqui é ainda para poucos, tá certo? O Brasil tem hoje alguma coisa em torno de 5,5 milhões de propriedades, mas a gente pode dizer que alguma coisa em torno de 350 mil propriedades são responsáveis por quase toda a produção agrícola brasileira. As outras propriedades são propriedades que não produzem ou estão em ambiente de subsistência. A grande massa de produção mesmo não está nem entre 10% das propriedades brasileiras. E se nós pegarmos 35, 40 mil propriedades, são responsáveis por quase metade da exportação brasileira, ou seja, são verdadeiros fenômenos de produção agrícola com tecnologia de última geração que não se encontra em lugar nenhum do mundo. Digitalização na irrigação, medição de temperatura e pressão na raiz das árvores, das plantas, né, se forem árvores também, se for cultura perene, uma utilização de defensivos que são aplicados no local onde está a praga e não mais em toda a plantação, com drones, com medição de utilização de produto, de todo esse universo de tecnologia, de equipamentos novos que estão sendo desenvolvidos por uma moçada aí nas universidades públicas e privadas, que é uma verdadeira fronteira de conhecimento, que alguns aqui devem conhecer. Então é uma combinação de fatores que fazem no Brasil, que dão ao Brasil essa vocação de produtor de alimentos e sem quase nada de intervenção de governo, pessoal. Isso daqui é tudo fruto da vontade e da capacidade do setor privado de produzir, desenvolver, ganhar produtividade, fornecer para o mercado interno e exportar. E aqui uma outra visão daquilo que eu já acabei de falar. Vejam o que era produzir 250 quilos de milho, nesse caso, em 1940, quanto você precisava de terra, e vejam hoje, em 2020, o que você precisa para produzir 250 quilos de milho no Brasil. É uma verdadeira revolução de produtividade, e isso significa o quê? Isso significa sustentabilidade. Você não precisa mais ampliar a terra, ocupar mais espaços para produzir muito mais. Você produz muito mais em menos espaço, produto de uma série de tecnologias, das quais eu apresentei aqui no slide anterior. E aí a gente entra num outro universo, que é o quê? Bom, se o país tem legislação ambiental eficiente, tem um desafio universal de produzir alimentos, e tem a capacidade tecnológica de desenvolver produtividade cada vez maior, o que a gente tem que pensar de importante para manter esse processo funcionando? 2 fenômenos, 2 aspectos, vamos chamar. Primeiro, a segurança alimentar, que está aqui à direita. A segurança alimentar é um conceito que vem da União Europeia, né, depois da Segunda Guerra Mundial, quando os europeus disseram para si mesmos: nós nunca mais passaremos fome. Nós
trabalharemos com tecnologia e com um processo de financiamento da agricultura que garantirá excedentes de produção para alimentar os europeus. Os europeus nunca mais passarão fome. E a partir daí, a meta de se dar segurança alimentar para a humanidade tem sido uma meta permanente. O mundo hoje já produz alimento suficiente para todos os terráqueos, uma coisa em torno de 7,8 bilhões de habitantes, o mundo já produz. O problema é que esse alimento não chega de forma igual para todos os habitantes da Terra. Existem lugares do mundo onde há excedentes, existem lugares do mundo onde há bom preço, existem lugares do mundo onde não há excedentes e muito menos preço. E é esse o grande desafio da humanidade. A segurança alimentar é um desafio universal. Mas, além da segurança alimentar, existe um outro aspecto também tão importante quanto, que é a segurança do alimento. O quanto de qualidade ele tem, não só do ponto de vista de nutrição, mas do ponto de vista de intoxicação. Quer dizer, quais são os resíduos e contaminantes que estão nesse alimento em função da água, em função dos produtos utilizados na defesa vegetal, em função de todo tipo de enfermidade, a proteção da saúde, né, porque alimento é vida, alimento é saúde e vida. Então, a preocupação da humanidade com a qualidade do alimento é cada vez maior. O que a gente come é o que a gente é. A gente lê quase todos os dias nos jornais algum debate, nas nossas casas, nossas famílias, alguma conversa sobre o que a gente está comendo, né? A importância do alimento é cada vez maior. E no Brasil é fundamental essa importância, porque o Brasil já é um dos maiores produtores de alimentos do planeta e exporta para mais de 160 países. Então, ele tem que garantir a segurança do alimento, a qualidade daquilo que ele produz. E o Brasil pode se gabar de ter um alimento seguro. Já vou falar sobre isso adiante. Antes de falar especificamente sobre a segurança do alimento, eu quero falar das tecnologias que nos proporcionaram chegar na condição que o Brasil se encontra hoje. E entre elas está a engenharia genética, todo o universo de organismos geneticamente modificados. Esse é um tema já foi mais controvertido, hoje nem tanto. Ainda existe uma agenda internacional, e no Brasil também, que é avessa ao desenvolvimento de organismos geneticamente modificados, mas eu acho importante trazer para quem não tem conhecimento tão perto dessa matéria, que a mudança genética dos alimentos, como também do ser humano e dos seres vivos de uma forma geral, é um processo natural. Vejam aqui que a gente tem 3 ilustrações do que era a melancia na natureza há 350 anos atrás. Ou o teossinto, que é o primo distante do milho, era esta plantinha aí com esses grãozinhos pontudos da ilustração do meio em cima. Ou a própria mostarda, né, que há 2.500 anos atrás tinha esse aspecto, ainda tem até hoje, e hoje o brócolis é um desenvolvimento genético da planta da mostarda. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: o processo de transformação dos alimentos já se dava desde os primórdios da humanidade. Os primeiros homens sedentários, quando foram produzir trigo lá em Jericó, na região do Oriente Médio, onde é Israel hoje, onde se encontraram referências arqueológicas de silos de 7.000 anos atrás, já tinham trigo selecionado. O agricultor que se recém-sedentarizava, ele selecionava o trigo mais gordo, mais alto, mais forte, cruzava com um trigo mais gordo, mais alto, mais forte, ia selecionando as sementes e criando um trigo mais forte para produzir a farinha e produzir o pão. E é isso que foi se fazendo durante todos esses anos. A diferença que se tem depois dos anos 50 do século XX é que isso passou a ser feito em laboratório, de uma forma muito mais rápida. A entrada do homem dentro do gene, de uma forma geral, mas do gene das plantas, fez com que se desenvolvessem sementes cada vez mais aptas a diversas intempéries da natureza. Hoje você pode produzir plantas que resistem à seca. Ou um exemplo maravilhoso que existe sobre o arroz, para quem conhece a Índia e Bangladesh, ali na região das monções, onde tem a foz do rio Ganges, todos os anos você tem as monções, que são chuvas periódicas muito intensas, que colocam aquela região do mundo debaixo d'água. E aquela região do mundo é produtora de arroz. E o arroz é praticamente 80% da alimentação de centenas de milhões de pessoas em Bangladesh e no noroeste da China, da Índia. Esse arroz, quando vinha as monções, ficava embaixo d'água.
E lógico, nenhuma planta resiste a ficar debaixo d'água mais de algumas horas. No entanto, desenvolveu-se um arroz geneticamente modificado que aguenta 2 a 3 semanas embaixo d'água sem morrer. Imaginem o impacto que isso não tem na alimentação de milhões de pessoas, quando aquele arroz que foi plantado para ser colhido pode ser colhido depois das monções, apesar de ter ficado algumas semanas debaixo d'água. É disso que se trata, pessoal. Isso aqui é ciência na veia. Isso daqui é tecnologia para o bem das pessoas, para alimentar mais gente de uma forma mais barata. E essa é uma das maravilhas do nosso tempo, que faz parte, inclusive, de pesquisa brasileira em torno de uma série de sementes adaptadas aos biomas brasileiros e às condições climáticas brasileiras, como a soja do Cerrado, que é um dos grandes milagres da produção de alimentos do Brasil. Aí o que eu estava dizendo antes é um pouco da história no século XX, desse ambiente genético que a gente comentava. A gente, até o início do século XX, falava-se de melhoramento por cruzamento. Na verdade, quem estudou genética um pouco mais ou na escola, no segundo grau, vai se lembrar nas aulas que a gente tinha de Mendel, né, das ervilhas de Mendel, quando foi fazendo os cruzamentos e definindo as características das sementes de ervilha. É disso que se trata. Só que de lá para cá, a coisa foi se aperfeiçoando de tal maneira que melhorou-se por hibridização, depois melhorou-se por mutação, depois melhorou-se por cultura celular, depois começou-se a fazer transferência de genes. É como se você pegasse uma tesourinha, entrasse no gene de uma planta, cortasse um pedaço e reeditasse essa sequência genética num outro lugar do mesmo gene. Ou até transferir, o que já é mais antigo, né, já tem quase 30 anos, você transferir de uma bactéria um determinado gene e colocar numa planta para que ela tenha uma determinada resistência a um determinado tipo de ataque químico ou ataque biológico. Todo esse universo de pesquisa é uma verdadeira revolução dos últimos 50 anos, precisamente dos últimos 30 anos, quando já se tem alimento geneticamente modificado em vários países do mundo. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos têm hoje 70% do alimento americano, 70% do alimento consumido nos Estados Unidos é geneticamente modificado. Então, para quem não tem nenhuma aversão a essa matéria, não há estudo que comprove que a intervenção do homem na genética das plantas tem algum efeito na saúde humana. Não há. Tanto não há que a gente tem alguns estudos de referência internacional, que são esses daqui, eu trago só 3, mas há muitos outros. Esse daqui, A Decade of EU-Funded GMO Research, que é um documento da União Europeia que estabelece cientificamente que não há efeito na saúde humana da intervenção do homem na genética das plantas. Aqui também um outro estudo importantíssimo, o Journal of Animal Science, da FAO, sobre os impactos das rações geneticamente modificadas, do milho, da soja, para as populações os rebanhos bovino, suíno e de aves, né? E um outro estudo também importantíssimo, esse Genetically Engineered Crops, Experiences and Prospects, que é um outro estudo fundamental da Academia Americana de Ciências, que é mais uma referência científica que comprova que não há efeito na saúde humana das pesquisas e das ações em torno da ciência genética, da alteração genética das plantas e consequência dos grãos. Então, eu dizia, no Brasil, além dessa comprovação, existe uma lei de biossegurança muito importante, que foi editada e aprovada em 2005, que estabelece todas as normas de segurança, fiscalização e construção, produção, manipulação, transporte, tudo que é relativo aos organismos geneticamente modificados. E é uma legislação muito dura, pessoal. Não é qualquer um que sai aí fazendo alteração genética e consegue aprovação para plantar no Brasil ou para utilizar um determinado mosquito no Brasil ou uma semente uma muda de eucalipto geneticamente modificada. Não é simples. Existe uma instituição chamada CTN-Bio que faz esse trabalho. Tem lá dezenas de cientistas brasileiros, autoridades públicas que fazem avaliação técnica de todo o processo. É um processo longo, demorado, muito rígido para aprovar organismos geneticamente modificados no Brasil. Hoje,
acho que não tem a tabela aqui, a gente tem alguma coisa em torno de 150 organismos geneticamente modificados, sendo que desses 65% são plantas. Há também insetos, há também mudas de eucalipto e vacinas, né, que são também organismos geneticamente modificados, vírus, né? E que fique claro, esse processo de avaliação das plantas, desde a descoberta, do desenvolvimento, até o registro e colocar essa semente no campo, demora no Brasil em torno de 14 anos para que tudo aconteça e seja feita a introdução de um produto no mercado. Um levantamento de análise de cerca de 6 mil genes, né, para gerar um evento que vai para o campo, depois de todo esse processo burocrático que está aí desenhado. E essas avaliações são feitas tanto do ponto de vista vegetal, quer dizer, a característica da planta, como ela vai ficar em função da estabilidade genotípica, os efeitos que essa planta pode ter no meio ambiente, quem faz isso é o IBAMA, e os efeitos que tem na vida humana, que pode ter na cadeia produtiva de uma forma geral. Ou seja, é um processo rígido, competente, profissional e muito duro. O CTN-Bio no Brasil é referência internacional de processo regulatório para aprovação de órgãos geneticamente modificados. E em relação aos agrotóxicos, para quem não gosta, em relação aos químicos, pessoal, também acho importante dizer aqui, o processo é tão duro quanto. No Brasil, ou no mundo de uma forma geral, para você desenvolver um produto químico que vai ser pulverizado numa plantação, você tem que começar a pesquisa em torno de cada 160 a 200 mil moléculas que são avaliadas, você vai selecionar uma para virar um produto depois de 2 anos da descoberta, mais as primeiras pesquisas, os testes de eficácia biológica, depois o desenvolvimento, demora mais uma média de 8 anos. E depois você trazer para o Brasil, que tem um regime, geralmente essas pesquisas são feitas lá fora, na Alemanha, no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos, agora na China, e chega no Brasil, o Brasil ainda tem um dos regimes mais lentos quando é para aprovar produto químico, demora 8 anos para aprovar uma molécula nova nesse país, que é um problema sério, longo e complicado, que o setor inteiro enfrenta, porque 8 anos é quase um ciclo de tecnologia inteiro. Depois que você desenvolveu uma molécula, você demora mais 8 anos para aprovar, para usar no campo, o novo ciclo de tecnologia já está chegando. Então o Brasil usa muitos produtos velhos pelo atraso e até alguns anos atrás, pela ideologia de resistência de aprovação de novos produtos, que são geralmente mais eficientes, menos tóxicos e mais eficazes. Então, essa realidade é uma realidade brasileira, não é tão eficiente quanto os organismos geneticamente modificados, mas é também um processo rígido de controle. No Brasil, funciona como tal desenho aqui. Você traz um produto novo, uma molécula nova, por exemplo, um fungicida, um ingrediente ativo que vai ser utilizado num fungicida contra a ferrugem da soja, que é uma doença, um fungo muito agressivo que tira a produtividade da soja de forma impressionante. Ele entra em 3 filas, na fila de avaliação sanitária para ver se tem perigo à saúde humana na Anvisa, na fila do IBAMA para ver se tem perigo ao meio ambiente e na fila do Ministério da Agricultura para ver a sua eficácia agronômica. As 3 filas andam em paralelo e demoram 8 anos até que, eventualmente, aquele registro seja feito. E, finalmente, para falar sobre a segurança do alimento, porque o que a gente ouve muito, o Brasil é o maior usuário de defensivos agrícolas do mundo, ou de agrotóxicos, e é mesmo. Eu já vou explicar por quê. Já expliquei uma parte, mas vamos voltar nesse tema. E a gente vê nos livros escolares, até uma das pautas que eu tenho trabalhado recentemente, os livros escolares brasileiros há mais de 20 anos estabelecem uma verdadeira avalanche de textos e de críticas e de charges criminosas contra a defesa vegetal no Brasil, dizendo que o que a gente come está envenenado. Todos os dias aparece algum iluminado falando nos jornais, na televisão, nas rádios, que as águas estão contaminadas, que o alimento está contaminado, que o pepino que você comprou na feira, ou o pimentão, que a estrela é o pimentão, geralmente o figo, ou a uva, ou
ou alface, ou geralmente os hortifruti, estão contaminados. Então aqui, pessoal, tem a prova científica de que isso não é verdade. Aqui a gente tem a comparação do último PARA. O PARA é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, que é conduzido pela Anvisa, nos mesmos moldes metodológicos do que a União Europeia, só que com mais amostras e mais alimentos. E a comparação entre amostras, alimentos, ingredientes ativos avaliados e aqueles produtos que não estão em conformidade, aqueles alimentos que não estão em conformidade, ou seja, estão com os índices acima daqueles tolerados pelo Códex Alimentários, que é a referência internacional de resíduos e contaminantes nos alimentos. Veja o resultado. 2019 foi o último estudo. 0,89% dos alimentos brasileiros não estão em conformidade com os padrões de resíduos e contaminantes internacionais. E na União Europeia, 0,90%. Mais do que o Brasil. Então, se alguém vai dizer, mas professor, ô Christian, como é possível isso? Eu li recentemente que 23% dos produtos, em vários jornais, 23% dos produtos dos alimentos brasileiros estão não conforme, estão fora das regulamentações e que, portanto, levam a entender que 23%, ou quase um quarto dos alimentos brasileiros estão envenenados. É porque nenhum jornalista, nenhuma pessoa séria faz o seguinte esforço para explicar que o número é 0,89. O que está irregular é o registro daquele produto para aquela cultura. Por exemplo, determinado fungicida é utilizado para cenoura, está registrado para cenoura, mas não está registrado para a batata, e é utilizado pelo produtor na batata. Por que existe essa diferença? Porque o nosso sistema regulatório é muito lento e as empresas gastam muito recurso e muito tempo para registrar esses produtos para todas as culturas. É um processo crônico que tem no Brasil. Então o produtor vai lá e compra o fungicida e usa para o que ele quiser. E aí vai o técnico olhar e pega uma batata com determinado resíduo de um produto que não está registrado, mas que serviu para combater aquela doença, e diz que está irregular. E aí os jornais todos indicam para a população, junto com todas as ONGs e todas as pessoas que não gostam dos defensivos agrícolas, e dizem que 23% dos alimentos está envenenado, coisa que também é uma barbaridade, porque os índices de conformidade não tem nada a ver com envenenamento. Os índices de conformidade têm um critério de medição que está muito abaixo daquilo que seria contaminação se fosse consumido por um ser humano naquela proporção. O que eu quero dizer é o seguinte, para que alguém realmente possa dizer que foi envenenado por defensivo agrícola ou por agrotóxico porque comeu um pimentão, ele teria que comer 20 quilos de pimentão no mesmo dia para eventualmente morrer contaminado por um defensivo agrícola. Ou seja, a chance de se comer 20 quilos de pimentão, nesse exemplo, os senhores vão de concordar comigo, não existe. Se você comer meio quilo de pimentão, você já vai passar mal. E não é por causa do defensivo agrícola. Então, tudo isso não é explicado, não é escrito, não é entendido pela sociedade de uma forma geral no mundo e em particular no Brasil. Porque é uma agenda internacional que vem da União Europeia, é um fetiche, é uma agenda politizada, uma agenda ideologizada, dizendo que o alimento que se produz lá e aqui com defensivo agrícola faz mal à saúde, que as águas estão contaminadas e assim por diante. Eu digo para os senhores com muita tranquilidade, contesto todos os estudos que se diz aí na mídia, nas ONGs e na WWF, no Greenpeace, principalmente o Greenpeace, que diz que as águas estão contaminadas e que o alimento está contaminado. Contesto cientificamente, defendo todos, e eles não duram 15 minutos num debate aberto, público, televisionado ao vivo. Não duram 15 minutos. No entanto, o que se lê e o que se fala não é o que eu estou falando aqui. Finalmente, para concluir, que já falei demais, professor e ministro, aqui está o gráfico do uso de defensivos no Brasil. O pessoal fala assim, o Brasil é o campeão mundial de uso de defensivos agrícolas no mundo. É mesmo. Em volume, é mesmo. Sabe por quê? Porque ele tem mais de uma safra por ano, de milho, de soja. Tá certo? Então, na mesma área. Então, você usa muito mais por volume porque você tem muito mais produção.
A maneira certa de fazer a comparação é o custo por hectare ou o uso de toneladas ou de quilos por hectare. Aí você tem uma comparação correta. Quem é que usa mais defensivo para produzir alimento no mundo por metragem ou por hectare? Por custo e por... Aí o Brasil cai para posições muito atrás. Vejam, o Japão é o campeão mundial por uso de defensivos custo, né, por hectare. Alguém aqui questiona a qualidade do alimento japonês? Existe país mais rígido no seu sistema sanitário, a qualidade do seu alimento do que o Japão? No entanto, ninguém fala que o Japão é campeão mundial do uso de defensivos. Seja em dólar por hectare, seja em toneladas por hectare. O sujeito usa mais quantidade de produto por metro quadrado ou por hectare do que qualquer outro país. O Brasil está lá em 13º lugar. No entanto, o Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo, usando menos defensivo do que boa parte dessas potências aí que vocês estão lendo aí. Não são paizinhos quaisquer. Se você incluir Ilhas Maurício, Seychelles, Trinidad e Tobago, Santa Lúcia, Saint Kitts e Nevis, o Brasil cai para 25º lugar no mundo. Ilhas Maurício é a campeã mundial de uso de defensivos agrícolas por hectare. Então essas coisas, pessoal, têm que ser estampadas todos os dias na imprensa, porque senão as pessoas continuam, e os deputados federais continuam, os senadores continuam, alguns ministros continuam, alguns professores continuam falando que o Brasil é campeão mundial do uso de defensivos agrícolas, o que é uma bobagem. E para concluir, eu já fiz aqui uma referência sobre o desafio mundial de produção de alimentos, uma referência sobre a legislação ambiental, uma referência sobre a capacidade de aumentar a produtividade, e depois uma análise de todas as tecnologias que são usadas que justificam esse crescimento de produtividade da agricultura brasileira, seja os aspectos genéticos, seja dos aspectos químicos, seja dos aspectos biológicos, que eu não falei aqui, mas há também os biodefensivos, micro-organismos que atacam micro-organismos, que são ainda só 2% do universo de defensivos agrícolas, mas que crescem em proporção muito grande. Cresceu ano passado 30% o uso de biodefensivos no Brasil. Ou seja, você introduz um inseto que ataca um fungo, ou você introduz um fungo que ataca outro fungo, né? Não é mais uma química sintética, mas é um organismo vivo que ataca outro organismo vivo. É uma das novas fronteiras da ciência da defesa vegetal, tem tido resultados maravilhosos. E o Brasil se transformou nisso que ele é, nesses últimos 40 anos. O maior produtor exportador de soja do mundo, o maior produtor exportador de carne bovina, o maior produtor exportador de madeira e celulose, pelo menos de celulose não é produtor, milho atingindo níveis históricos de produção e exportação, café, suco de laranja, e você pode aí puxar com mais de 1 milhão de toneladas por ano, você tem mais de 30 produtos no Brasil. Então, inclui a maçã, inclui a manga, a uva, o arroz, o feijão, a mandioca, e aí é uma infinidade de produtos que fazem da vocação brasileira produção de alimentos. E só para concluir, pessoal, eu vou lembrando de coisas, isso não tem nenhum mal. O Brasil ser um grande produtor de alimentos não significa que ele vai ser uma grande fazenda e que isso vai levar o Brasil a ser um produtor de commodities, um exportador de commodities, e não vai ter desenvolvimento nenhum. Um grão de soja tem muita tecnologia embutida nele. Vocês viram aí o que é engenharia genética? É produzida aqui, a ciência vem daqui. O biodefensivo desenvolvido no Brasil é desenvolvido no Brasil, em Campinas, em Pelotas, em Juiz de Fora, em Goiânia, né? Então, e isso carrega uma economia por trás. Todas as máquinas e equipamentos que são usados, o vidro, o plástico, a borracha, toda a indústria que é impulsionada em torno da indústria de alimentos, até o beneficiamento de alimentos em si, a agregação de valor no alimento. Portanto, é uma grande vantagem esse país ter isso e conseguir transformar isso em riqueza para o bem-estar de toda a sua sociedade. E para concluir agora, e para concluir mesmo, a gente tem aí os compromissos com os impactos ambientais. O Brasil é signatário do Acordo de Paris, o pessoal fala muito contra o Brasil, mas o Brasil é signatário e protagonista. Ele tem a melhor matriz energética do planeta. Ninguém fala disso também. O universo,
A matriz energética mundial hoje tem um consumo de em torno de 25% a 30% é combustíveis fósseis do petróleo e mais 10% a 15% em torno de carvão mineral. O Brasil tem 45% da sua energia oriunda de mais de 45% da sua energia oriunda de energia limpa. Tem o etanol, tem a energia solar, a energia eólica, o bagaço de cana, que é os renováveis, uma série de aspectos que colocam o mundo no chinelo quando se trata de produção energética. Além do que ele tem compromisso de redução de gases de efeito estufa e já bateu todos os compromissos que ele se apresentou em 2009, em 2015, nas COPs, ele apresentou metas das quais praticamente todas ele já bateu para emissão de gases de efeito estufa. Eu tenho aí vários números depois, mas eu não vou gastar muito tempo com isso. Então, eu quero trazer para vocês, e encerro aqui, professor e ministro, uma visão geral de que, evidentemente, nós temos problemas. Isso aqui não é uma apresentação cor-de-rosa, de poliana, não. É uma apresentação da realidade brasileira. Eu tenho todos os dados com fontes aqui, ninguém está inventando nada, né? Tirando a politização do debate, o interesse político, nós temos um país indo no caminho certo. Tem problemas ambientais? Tem problemas ambientais. Tem problema de desmatamento? Tem. De garimpo? Tem. A agricultura tem muito pouco a ver com isso. Muito pouco a ver com isso. A agricultura, na verdade, é um dos nossos assets, é aquilo que a gente tem que prestigiar e tem que, talvez até para quem é religioso, agradecer às divindades que esse país tem as características que tem. E tem um povo trabalhador e inteligente, capaz de gerar esses resultados que tem gerado nos últimos 40 anos. Desculpe falar demais, eu já falei demais mesmo. Paro por aqui e se houver perguntas, comentários, eu vou ter prazer em responder. Muito obrigado pela oportunidade, ministro. Dr. Christian, quem tem a agradecer, com certeza, somos nós. A sua exposição, como eu havia anunciado, nos deixa muito felizes, porque prova de que o nosso país ainda tem uma contribuição importante a oferecer no cenário mundial, especialmente nesse campo da produção alimentar. Eu acompanhei aqui o bate-papo. Eu só vou pedir para você interromper a sua compartilhamento de tela, clicando no ícone azul, mas os alunos também mandando mensagens aqui no meu WhatsApp e elogiando a sua exposição. Muitas questões foram abordadas, eu fiz aqui várias anotações, mas há uma aluna em particular que foi insistente, 2 ou 3 mensagens, querendo ouvi-lo sobre a atuação da Embrapa no Brasil, o papel que ela desempenhou, e eu também gostaria de ouvi-lo acerca dos gargalos que nós temos aí no campo da infraestrutura. Nós temos uma ferrovia que está praticamente na iminência de ser concluída e foi paralisada por uma liminar no âmbito do Supremo Tribunal Federal. São questões que impactam essa nossa vocação, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de crise econômica, crise social, e eu gostaria de ouvi-lo. Em seguida, o professor Ulisses certamente fará a sua contribuição, mas, por último, Christian, seria interessante remarcar esta necessidade de desideologizar esse debate. Quando se fala em agrotóxico, eu, pessoalmente, já tenho assim, uma antipatia, porque me parece que nós estamos cuidando de defensivos agrícolas, mas é uma questão pessoal. Há uma confusão semântica, porque a palavra agrotóxico já traz em si um signo negativo, uma pré-compreensão, e que, como você bem demonstrou, está completamente equivocada. Eram essas as minhas provocações iniciais. Obrigado, ministro. Eu vou começar pela Embrapa. Eu fui desatento em não colocar nenhuma citação à Embrapa. A Embrapa deve ser vista como uma instituição de orgulho desse país. Foi criada pelo ministro Alisson Paulinelli, que está aí concorrendo ao Prêmio Nobel da Paz, um trabalho importante. Todas as entidades brasileiras do agronegócio estão tentando empurrar na escola da Noruega, na academia norueguesa, o nome do Alisson Paulinelli, que foi ministro da Agricultura do governo Geisel,
e que criou, teve a ideia, teve o impulso e a energia de criar a Embrapa, que era e é uma instituição de pesquisa, na época de Estado, de interesse de Estado, para desenvolver um país que era considerado um país com uma agricultura inexistente, uma agricultura ineficiente, uma terra ácida e que não servia para nada. Eu me lembro de um tio velho que eu tinha, que falava assim, esse país tem terra ácida, não dá para produzir nada aqui. E veja o que aconteceu nos últimos 40 anos. A Embrapa é uma das responsáveis por esse processo. São brasileiros que foram desenvolver tecnologia de sementes, estudar os biomas, estudar os solos, estudar e desenvolver a adaptação da natureza às condições do Brasil. O desafio da Embrapa hoje é muito diferente, esse é o problema. A Embrapa ainda é uma instituição maravilhosa, que tem gente maravilhosa, mas o custo da Embrapa ficou muito alto para uma sociedade como a nossa. E o desafio hoje, essa é a minha opinião, tem gente que talvez não concorde, é a Embrapa continuar sendo uma instituição de Estado, mas que faça cada vez mais acordos com o setor privado, porque o setor privado, inclusive multinacional, tem muito interesse. Aliás, já há uma série de projetos combinados, porque os recursos não sairão da sociedade, do contribuinte. Ela custa hoje uma coisa em torno de 3,5 bilhões de reais por ano, e quase 3 bilhões de reais já é custo dos próprios pesquisadores, dos aposentados, dos professores. Então, restou muito pouco dinheiro para fazer a pesquisa. E esses recursos são cada vez mais caros. Quem é capaz de fazer esse investimento são grandes grupos internacionais. Bayer, Monsanto, BASF, Syngenta, ChemChina, Corteva, Ihara. Então, esses projetos combinados, e muitas outras empresas, com a Embrapa, darão um futuro para a Embrapa. E ela poderá recolher royalties em torno das suas descobertas. É a melhor saída para o Brasil, manter o caráter estratégico, mas garantir financiamento com entidades privadas muito mais capitalizadas do que o contribuinte brasileiro. Mas não queria deixar de mencionar a Embrapa como essa referência. O segundo ponto levantado foi, antes do agrotóxico, foi gargalos da infraestrutura. A infraestrutura, muito bem. Olha, eu não quero politizar a conversa, é muito difícil não politizar, né, ministro? Mas, assim, o que aconteceu, eu vou falar em torno de fatos, não vou partidarizar a conversa, mas o que aconteceu entre 2003 e 2016 no Brasil é que quase nenhuma concessão, pelo menos do ponto de vista das ferrovias, das rodovias e até aeroportos e portos, conseguiu ter muito sucesso. Não vou entrar no mérito por que isso aconteceu. O fato é que, para pegar um exemplo dos mais chocantes, a 163, que é a ferrovia 163, que leva a soja do centro do Mato Grosso para os canais fluviais da Bacia Amazônica, que está há 30 anos esperando ser nem recapeada, ser asfaltada. Todos os anos nós assistíamos na colheita da soja, o transporte da soja, os caminhões atolados no barro, no Jornal Nacional. Todo mundo vai se lembrar disso, porque todos os anos era a mesma coisa durante 30 anos. Muito bem. O atual governo foi lá e conseguiu asfaltar a estrada. Depois de 30 anos. Era um problema político, não era um problema econômico, nem um problema de interesse nacional, era um problema político. Não vou entrar no mérito aqui, eu tenho a questão no detalhe, mas não vou entrar no mérito. Então, assim, há espaço para fazer verdadeiras revoluções no Brasil em torno da infraestrutura. Ainda é o mesmo preço para você trazer uma tonelada de soja do Mato Grosso até Paranaguá, é o mesmo preço de levá-la de Paranaguá até o Japão. Não é possível. Você tirar do Mississippi a soja americana para levar a New Orleans, para levar até o Japão, é metade do preço brasileiro. Por causa das ferrovias, por causa da hidrovia. E nós estamos aqui ainda nessa coisa lenta, essa coisa besta, essa coisa quase infantil, né? Sem falar de corrupção nesse período todo, mas de não conseguir fazer o óbvio. Então agora, nesses últimos 2 anos, sem politizar a conversa, chegou um sujeito lá que é um técnico, falou, dá licença um minutinho, eu vou fazer aqui acontecer. Fez a 163 e acabou de licitar 2 ferrovias. O açúcar está saindo de São Simão e indo para Santos. Nós esperávamos isso há 25 anos, que fosse de trem, não fosse mais de caminhão. Começou aí, há 3 meses atrás. E agora fechou-se essa ferrovia. Tem 2 ferrovias gigantescas sendo operadas, finalmente. A Norte e Sul, aquela que foi o Sarney, que começou nos anos 80. Agora ela está sendo concluída. A parte do Tocantins, que junta com Goiás.
E agora tem essa que o ministro fez referência, que os senhores vão me desculpar, mas é um pouco desse debate político, que não tem nada a ver com o interesse do país. O impacto ambiental que dessa ferrovia que foi bloqueada é irrisório, é irrelevante para o benefício que vai trazer para a sociedade como um todo. Ninguém está interessado em derrubar mata ali, está interessado em passar a produção, certo? Então, assim, é impressionante. Esse é um problema que vai continuar. Ele não tem melhorado. Ele está aí em algumas bancadas do Congresso, está aí na visão de alguns cientistas que trabalham nas agências regulatórias, está aí certamente aqui algumas pessoas que estão aqui nos ouvindo que também não estão concordando, não aceitam que é assim. Mas agrotóxico, na legislação mundial, o único país que tem o termo agrotóxico, quando se trata de pesticidas ou de defensivos, é o Brasil. A exigência na legislação de se colocar o termo agrotóxico foi do pessoal que não gosta do negócio, não quer que seja visto como tóxico. Agora, por que a gente não chama de um remédio da farmácia de humanotóxico? Porque, na verdade, o que nós falamos do nosso lado aqui é que é o remédio das plantas. Você dá na dose certa, a planta se defende contra uma doença. Na farmácia você compra um medicamento e usa na dose certa e sara da sua doença. É exatamente a mesma coisa. Desculpe, tem deputado amigo meu que não gosta do que eu estou falando e fala que não é a mesma coisa. Que é um ser vivo, e eu falo, é um ser vivo tomando um medicamento. Para ele não é. Ele fala, não vem com esse negócio de remedinho para as plantas que eu não aceito. Tá bom, você não aceita, mas me explica por que você não aceita. Porque é a mesma coisa. Né? No universo legal internacional, o termo é pesticides. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, pesticides. Por que não é pesticidas aqui? Né? Na divisão de trabalho da Anvisa, agrotóxico está junto com fumo. É visto como um veneno para a saúde humana. Em nenhum país do mundo se fez essa divisão desse jeito. Então, há um preconceito na origem quando se trata dessa questão. E, veja, não é um problema brasileiro. A aversão à química vem da Europa hoje. Né? A gente fala assim, isso daí tem química. Ora bolas, a química é uma das belezas da natureza. A química é a natureza em si. A natureza é química. A química é boa, a química é a vida. Mas as pessoas associam química com coisa ruim, vai fazer mal, vai me matar, etc. Então tem muitas dessas compreensões que foram sendo marteladas na nossa cabeça. E não é no Brasil, não. Veio da União Europeia, o problema vem da União Europeia. E geram essa incompreensão em todas as esferas, na população, na opinião pública, nas autoridades públicas, nos aspectos regulatórios, assim por diante. Excelente, Christian. Muito obrigado aí pelas esclarecedoras respostas. Vamos torcer para que a Ferrogrão seja concluída o quanto antes e que a produção possa ser escoada com o menor custo possível, gerando riqueza, inclusão social, tributos, enfim, dignidade para todos que estão aí gravitando nesse importantíssimo universo que é o segmento do agronegócio. Professor Ulisses, a palavra é sua, meu caro. Muito obrigado, professor Douglas. Queria parabenizar o professor Christian pela belíssima exposição, clara, objetiva, direta, né? Dizer que eu aprendi muito com a sua apresentação. É claro que é um olhar do senso comum, né? E é um tema não só palpitante, mas é um tema que traz muitas posições apaixonadas, né? E, evidentemente, há muita desconfiança em relação a esses debates, né? Só dando um exemplo, o remédio é para a planta, mas o que se fala é que o homem acaba comendo a planta e tomando o remédio da planta por consequência, né? Então, assim, é muito importante a gente conhecer cada vez mais essa temática. E, realmente, é perceptível esse preconceito, né? E de parte a parte. Eu, por exemplo, sou um dos vice-presidentes da Câmara de Comércio Brasil-Rússia. Na primeira reunião que eu tive com o chefe da representação comercial da Rússia no Brasil, ele me disse, nós não importamos produtos que tenham sido geneticamente modificados. Curto e grosso, entende? Então, é claro, quem olha do senso comum como eu, né, fica com um pé atrás ou com uma certa desconfiança, porque alguma razão
países europeus têm essa resistência também, né? Não sei se posso lhe chamar de você Claro, nesse por momento, favor. né? Deveria lhe chamar de Vossa Claro. Excelência em outros ambientes, né? Mas se você acha que isso é puro preconceito. Mas eu acho que esse é o campo do futuro mesmo. E aí eu gostaria de pedir para que você falasse um pouquinho mais dessa agricultura de precisão e da perspectiva de expansão desses horizontes agrícolas brasileiros, porque eu anotei aqui os seus dados, 65.890 milhões de hectares são plantados, mas me parece que a gente ainda tem condição, sem destruir a Amazônia, sem destruir Pantanal, não sei se o Cerrado, né? O Cerrado está mais perto de Brasília, e a gente vê que o Cerrado vai ficando reduzido ao longo dos anos, né? Mas, efetivamente, há espaço, me parece, de expansão dessa fronteira agrícola, né? Então, eu gostaria de pedir para que você falasse um pouquinho disso, né? Dessa agricultura de precisão que torna o mesmo terreno mais produtivo, né? E efetivamente, assim, o pouco que eu sei são testes que vão sendo feitos de 100 em 100 metros em toda aquela vasta terra, né? Para que se faça a correção adequada a que aquele solo permite, e com isso a produção ela sobe 3, 4 vezes o que seria sem esse tipo de interferência, né? E, por fim, se você pudesse falar um pouquinho também da água, porque a ONU aponta a água como sendo o grande problema do século XXI, né? E você falou realmente da água, mas eu digo assim, a impressão que a gente tem também, com o olhar de senso comum, que a nossa posição geográfica também é privilegiada em relação a esse aspecto, né? Não só porque o sol bate aqui o ano inteiro, a gente não tem neve, a gente não tem terremoto, a gente não tem uma série de problemas que outros países têm, mas efetivamente os nossos mananciais de água, e inclusive é um aqueduto enorme, se não me engano, Guarani, o nome no nosso subsolo. Se você pudesse falar um pouquinho também, aquífero, né? Pudesse falar um pouquinho também da perspectiva futura do Brasil nesses horizontes agrícolas com essa disponibilidade de água doce. Obrigado. Obrigado, professor Ulisses. Tentar responder na ordem. Antes da água, era a questão... Começa pelo geneticamente modificado, né? O comentário do Russo. Né? Não, o que existe é o seguinte, essa agenda anti-organismo geneticamente modificado, ela foi muito forte na primeira década do século, desse nosso século. Ela era simplesmente, até o final do século XX, ali, eu lembro de ir para... eu trabalhei com a indústria de frango também, no final dos anos 90, eu fui para um debate em Frankfurt, levantou um sujeito no meio do auditório e, indignado, se manifestando na Alemanha, se manifestando contra a proteína animal brasileira, que era alimentada, e ainda é, cada vez mais, por milho e soja geneticamente modificados. Isso já são quase 25 anos atrás. Essa pauta ainda existe, mas ela perdeu muito a aderência. Ainda existe uma crítica grande na União Europeia, nos Estados Unidos e no Canadá nem se fala nisso, é irrisório na Austrália, na Nova Zelândia, no Brasil, na Argentina. O Brasil ainda tem, é o único país que ainda tem uma produção de grãos, de soja e milho geneticamente não modificados, quer dizer, tradicional, né? Porque ainda existe um mercado europeu que diz que pagaria um preço, um prêmio pela soja e pelo milho não geneticamente modificados. Hoje o Brasil já atingiu praticamente 95% da produção de soja geneticamente modificada. A Argentina é 100, Estados Unidos é 100, e são os maiores produtores. Então, esse prêmio não tem sido pago, quer dizer, é quase demagógica esse nicho de mercado que pede por uma soja não geneticamente modificada, portanto mais cara de produzir, porque ela está sujeita às intempéries da natureza, que a soja modificada tem para se defender, mas o preço que se paga não a maioria das vezes, um preço premiado. Então, é uma conversa um pouco demagógica. Então, tem supermercados, por exemplo, que bastam ter essa exigência, mas o preço que pagam também não aumenta. Então, o mercado é que vai definir isso. No fundo, o que importa é a ciência, e eu posso te garantir, como apresentei aqui três estudos emblemáticos, mas há muitos outros,
feitos por americanos e europeus, que mostram que não há nenhuma relação entre efeito na saúde humana e organismos geneticamente modificados. Me surpreende um pouco que seja um russo que tenha dito isso, certamente influenciado por essa agenda europeia, muito alemã, holandesa, vamos dizer assim, mas que não é a maioria, longe de ser a maioria, e é um tema que caiu muito saiu das manchetes, vamos dizer assim. O que é curioso é que voltou o tema dos defensivos. A aversão à química, aos defensivos sintéticos, né, essa aumentou na última década. Então você vê, por exemplo, hoje na Europa, o Green Deal, que é essa Green Diplomacy, que são todas essas políticas públicas definidas no Parlamento Europeu para as próximas décadas de produção de alimento e, enfim, nutrição para os europeus, estabelece lá, por exemplo, uma meta de reduzir até 2030 em 40% o uso de defensivos agrícolas na Europa. Aí você pergunta, muito bem, vocês podem fazer isso, vocês têm o direito de fazer, mas e se, como vai acontecer, cair a produtividade da produção de alimentos europeia? Ninguém tem a resposta. Porque isso já aconteceu, professor Ulisses. Eles baniram um grupo químico inteiro, há 2 anos atrás, os neonicotinoides, na França. E as plantações de beterraba, para a produção de açúcar, dependem dos neonicotinoides. O que aconteceu com a produtividade da beterraba francesa? Caiu em 25%. Os produtores de beterraba franceses tiveram que ir para o Parlamento Europeu, e Parlamento francês e europeu, para dizer, pelo amor de Deus, revisem a decisão, porque senão nós vamos perder o nosso negócio. Então não adianta querer fazer mirabolância sem ciência. Eles podem não gostar, mas encontrem uma maneira de manter a produtividade. Se encontrarem, a gente também vai querer saber qual é, né? E eles estão estabelecendo essa meta e estão batendo pé que vai ser isso que vai acontecer nos próximos anos. O Green Deal vai ser estabelecido. Nesse Green Deal tem também, por exemplo, a redução em 25% do consumo de proteína animal bovina. Tudo bem. Vocês não querem, vocês têm que reduzir o consumo de carne, vocês decidem, mas o mundo provavelmente não vai seguir a sua política. O mundo vai provavelmente querer comer mais carne, que é o que está acontecendo. Os chineses praticamente triplicaram a importação de carne bovina do Brasil nos últimos 5 anos. Então, assim, existe uma visão de mundo aí mais europeia que está indo para um caminho que não é o caminho do resto da humanidade, que está vendo a questão dos alimentos, dos sistemas alimentares de outro jeito. Depois a questão do GMO, veio a questão, antes da água, era a questão dos alimentos estarem com agrotóxico, ou com antibiótico, ou com hormônios, e a pessoa, ao consumir, ela passa a consumir esses elementos também. Então, é importante, assim, como é que se avalia essa questão para não se ter dúvida? Existe um instrumento internacional chamado Codex Alimentários, é um documento que está no âmbito das Nações Unidas, na FAO e na OMC, que é a referência mundial de resíduos e contaminantes. Então, todos os países acordam que, por exemplo, o carbendazim, que é um produto químico, é utilizado é um inseticida. O resíduo do carbendazim, ele pode ser até 500 partes por bilhão num suco de laranja. Vou dar um exemplo real, vivido por mim pessoalmente. Na Europa. E nos Estados Unidos, não aceitavam carbendazim, porque o registro desse produto havia sido... Os produtores de laranja nos Estados Unidos não usavam mais o produto, não registraram. Então, quando o Brasil foi exportar suco para os Estados Unidos, identificou-se um índice de 30 partes por bilhão no suco que estava indo para os Estados Unidos em 2012. Eles recusaram o suco e disseram que lá não era permitido o uso de carbendazim. A gente sabia isso no Brasil, mas a gente usava em quantidades tão pequenas que elas ficavam abaixo de 11 partes por bilhão, que não é, do ponto de vista científico, e decifrável. Mas como houve 2 pulverizações naquele ano, foi para 30. Os europeus, que são os mais exigentes do mundo, aceitam 500 partes por bilhão. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, é mais ou menos assim, você pegar aqui o Lago Paranoá e jogar uma colher de café de um determinado pó. Essa é a proporção, mais ou menos, para a gente ter uma ideia do que é parte por bilhão, né? Então, esses índices existem para todos os produtos químicos universais.
E o Códex Alimentários é um documento que todos os países aceitam. Pois bem, o Códex Alimentários é um instrumento científico. Se o produto que você está consumindo estiver com índices abaixo do Códex Alimentários, ele está absolutamente seguro para consumo humano, né? Não tem nenhum problema, porque são margens de segurança muito largas. Agora, os europeus hoje querem rediscutir o Códex Alimentários. Você fala, mas por quê? Porque eles acham que pode haver, eles têm um princípio chamado princípio da precaução, que faz parte da filosofia existencial europeia, né? Se pode haver perigo, então que não seja permitido. Que é ao contrário do modelo americano de visão de mundo. É o hazard-based. Se há perigo, vamos controlá-lo, mas vamos utilizá-lo, vamos enfrentar o perigo. É quase uma questão filosófica. Essa visão de mundo europeu ela tem sido muito radicalizada hoje no modelo regulatório europeu. Então, a gente tem uma revisão, uma tentativa de revisão do Códex Alimentar. Mas eu quero te dizer que o Códex Alimentar, professor, nos garante absoluta e total confiança naquilo que a gente está consumindo. E o Brasil, ele não exporta nenhum grão de feijão se os seus produtos não estiverem dentro do Códex Alimentários. O produto não sai daqui. Ele é avaliado em laboratório, seja a soja, seja o milho, seja suco de laranja, seja café. Então, e o que a gente consome no supermercado, idem. É muito mais perigoso você comprar um broto de feijão orgânico, sem críticas aos orgânicos, tá? Que não tenha passado por um sistema de regulatório fiscalizado. Ele pode ter uma bactéria de colis qualquer que vai te dar um efeito na sua saúde que você pode morrer, sim, desidratado, como já aconteceu na Alemanha há 3 anos atrás. Então, essa ideia de que os bio e de que aquilo que é orgânico, que é bio, é melhor, ela tá invertida. Não é nem melhor nem pior. Há risco em tudo. Mas, certamente, o controle que tem que se fazer sobre um produto orgânico um produto bio, seja lá qual for, tem que ser muito rigoroso também. Porque os micro-organismos estão em todos os lugares. Eu digo isso sempre, nós estamos vivendo hoje um ambiente de pandemia. O que é pandemia? Um micro-organismo foi manipulado de forma equivocada na China e a humanidade teve que parar de trabalhar, senão ela morre. O que é isso? Isso é manipulação de um micro-organismo de forma equivocada. É disso que se trata quando se fala de bio. Não é o universo da química bruta, da química pura. A química pura é substâncias inertes, elas não têm vida. Bio é vida. Então, o perigo de se tratar produtos bio de forma irregular é tão grande quanto. Só que ficou bonito nessa agenda verde dizer que tudo que é bio é bom, né? E a gente tem que dizer nem é bom nem ruim. Tem que ser feito com segurança e com qualidade. Finalmente, sobre a água. Sobre a água não tenho muito a dizer. O que eu sei é que a água certamente tem que ser preservada por responsabilidade de cidadão, né? As regiões do mundo são muito irregulares em matéria de fornecimento de água. O Brasil é um país abençoado também, porque 3% da água do mundo é água doce, né? Não é as águas dos oceanos, mas a água doce é 3%, só contando as geleiras da Antártida e do Ártico. E o Brasil tem uma parte relevante, acho que não me engano, é 12% de toda a água doce do mundo, é Brasil. Rios e lagos, etc., e os aquíferos. Então, é um país premiado com água. Isso não significa que a gente tenha que sair por aí desperdiçando ou contaminando a água, mas seguramente, se você pega o continente africano inteiro, metade do continente, ou um número que me impressiona muito, 2 bilhões de cidadãos todos os dias acordam pela manhã e vão atrás de água, porque não tem acesso de água nas suas casas, ou tem que se dirigir a algum lugar para buscar algum tipo de água, geralmente água salobra, água não cristalina, e esse país aqui tem água sobrando. O aquífero Guarani é uma referência. A bacia amazônica é a maior concentração de água doce do planeta, né? Então, assim, desse ponto de vista, acho que é mais um asset que esse país tem, que a gente deveria prestigiar e cuidar com responsabilidade. Legal, muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor Douglas. Muito obrigado, professor Ulisses. Christian, poderíamos ficar aqui a noite inteira ouvindo a sua empolgação, o seu conhecimento, o domínio
de tantos dados é realmente encantador. Eu quero dizer, antes de encerrar, que quem cativa se torna responsável e, portanto, fica desde já a intimação para, no futuro próximo, estar uma vez mais entre nós, aqui no espaço do IESB, ou quem sabe, professor Ulisses, em outros espaços que podemos aí idealizar, para fazer circular essas ideias, que são muito importantes, que nos enchem de orgulho, orgulho do nosso agronegócio. Muito obrigado, viu, Christian, pela sua presença, pela sua riquíssima exposição. A professora Ani Ávila já me mandou uma mensagem, conseguiu participar em parte aqui do nosso encontro e registrou também a alegria de poder ouvi-lo e o agradecimento pela sua importante presença entre nós. Os alunos saem também encantados, tenho certeza disso, e, portanto, de novo, a intimação, o convite para retornar numa outra ocasião. Muito obrigado, viu, Christian? Obrigado, ministro. Obrigado, professor Ulisses. Foi um prazer conhecê-lo lá no nosso encontro lá da Bahia. E conte comigo sempre que eu puder ser útil aqui para a escola, para outros grupos, e todos aqui que ouviram e que tiverem dúvida e quiserem buscar mais, contem conosco. Eu estou na Crop Life, é só dar um Google na Crop Life, a gente está lá. Tudo que eu falei aqui tem fonte. A gente precisa mudar um pouco a qualidade do debate. Então, eu que agradeço de poder falar para as pessoas, porque nós estamos vivendo num mundo muito estranho, né? Onde as informações não estão fazendo mais sentido. Então, a gente tem que ir atrás das fontes, debater ciência. Então, eu agradeço a oportunidade, conte comigo, se quiser, quando quiser, estaremos juntos novamente. Muito obrigado. Então, professor Ulisses, para o encerramento. Muito obrigado. Eu agradeço também, professor Christian. Muito obrigado, professor Douglas, pela oportunidade de ter uma pessoa com tantos conhecimentos aqui na Semana Jurídica do IESB. Muito obrigado. Bem, então encerramos. Uma boa noite a todos, muita saúde, quem sabe vacina, que é o que estamos esperando, para todos e até breve. Boa noite. Boa noite. Obrigado.